Carla Cutts, por favor, me cure. Você curou tantas pessoas, cure a mim também. Eu prometo ser bom e ajudar os outros. Obrigado, Carla. Um menino de 11 anos, diagnosticado com um tumor cerebral inoperável e condenado pelos médicos. É levado pela mãe desesperada até uma relíquia de Carlo Acutis, o jovem italiano beatificado pela Igreja Católica, conhecido como o padroeiro da internet. No momento em que seus dedos trêmulos tocam o objeto sagrado, algo acontece que nenhum médico conseguirá explicar. Esta é uma história sobre fé, amor materno, ciência e o mistério, que habita as fronteiras entre o possível e o impossível. Inscreva-se no canal agora mesmo para não perder nenhuma história como essa. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. Queremos saber de qual cidade, estado ou país você nos acompanha. Sua presença aqui faz toda a diferença para nós. A última consulta havia sido numa terça-feira fria de junho, quando o Dr. Henrique Matos fechou a pasta com os exames e olhou para Ana com aquela expressão que os médicos aprendem a usar quando não existe mais nada a oferecer além de palavras. O glioblastoma de grau 4 havia crescido 2 centímetros em apenas 6 semanas. O tumor estava no tronco cerebral de Mateus, 11 anos, filho único de Ana Luísa Ferreira, 38 anos. Funcionária de uma papelaria no interior de Minas Gerais, viúva há 4 anos, mulher que havia gastado cada centavo de suas economias, cada grama de sua dignidade e cada fio de sua sanidade, tentando salvar o único pedaço do mundo que ainda fazia sentido para ela. Quanto tempo? Ela perguntou, com voz que não tremia porque já havia tremido tanto que os músculos haviam esquecido como fazer aquilo. O médico olhou para a janela. Era o tipo de gesto que dizia tudo sem precisar dizer nada. 6 semanas. Talvez 8 se ele responder bem aos paliativos. Mateus estava sentado ao lado da mãe com os olhos fixos no chão de linóleo bege. Havia um risco no piso que ele havia decorado nas últimas 3 consultas. Um risco em forma de rio. Ele gostava de pensar que era um rio. Ele gostava de rios. Antes de ficar doente, costumava pescar com o avô numa represa perto de casa. Ficava horas com os pés dentro d'água quente, olhando para o céu como se estivesse lendo uma história escrita nas nuvens. Ele sabia o que o médico havia dito. Não era criança, no sentido de que a doença havia feito dele algo diferente de criança, sem nunca tê-lo feito adulto. Havia colocado nele um peso que não cabia na linguagem de nenhuma das 2 fases da vida. Ele entendia a morte da maneira que se entende tempestade, quando se está dentro dela, não como conceito, mas como presença. Naquela noite, Ana não dormiu. Ficou sentada na cadeira ao lado da cama de Mateus, observando o peito do filho subir e descer com uma regularidade que parecia uma promessa que o corpo fazia sem ter certeza de que conseguiria cumprir. Havia um terço enrolado nas mãos dela. Ene o rezava. Não sabia mais o que pedir. Havia pedido tanto que a lista de pedidos havia se transformado num único grito mudo que ela carregava no centro do externo como uma pedra quente. Foi nessa noite que ela abriu o celular e começou a rolar páginas sem destino, a forma moderna de não conseguir dormir. E então viu uma publicação compartilhada por uma prima distante que ela mal conhecia. Alguém de São Paulo, uma mulher que havia perdido o marido para um câncer e havia encontrado consolo numa história que Ana nunca havia ouvido direito. Carlo Acutis, ela sabia o nome vagamente. Havia visto numa notícia anos atrás, algo sobre um garoto italiano que havia sido beatificado, jovem demais, morto de leucemia. Mas naquela noite, ela clicou no link e leu. Leu tudo. Leu sobre o menino que havia nascido em Londres em 1991 e crescido em Milão, que havia aprendido programação sozinho e construído um site para catalogar milagres eucarísticos do mundo inteiro, que jogava videogame e rezava com a mesma seriedade, que dizia que a tristeza era olhar para baixo e a santidade era olhar para cima, que havia morrido aos 15 anos e cujo corpo, durante a beatificação, foi encontrado incorrupto. E então leu sobre o menino brasileiro. Um caso documentado, reconhecido pela igreja. Uma criança com uma condição rara, uma anomalia vascular no cérebro, que havia tocado numa relíquia de Carlo Acutis durante uma exposição em Foz do Iguaçu e que havia sido curada de maneira que os médicos não conseguiam explicar pelos mecanismos habituais da medicina. Ana ficou olhando para a tela por um longo tempo. Não era uma pessoa que acreditava
em coincidência. Mas também não era uma pessoa que havia sobrado muito espaço para a fé após 4 anos de viuvez e 11 meses de diagnóstico. A fé havia ido embora aos poucos, como água que escorre de uma tigela com um furo pequeno. Você não vê sair, mas um dia olha e está vazia. Mesmo assim, ela fechou o celular, olhou para o filho, dormindo, e sussurrou num tom que não era bem oração e não era bem desespero. Era algo no meio, uma palavra sem forma. Me ajuda. Ela não sabia para quem estava falando, mas disse assim mesmo. Na manhã seguinte, pesquisou tudo o que podia. Havia uma exposição itinerante das relíquias de Carlo Acutis passando por várias cidades do Brasil naquele período. A mais próxima seria numa paróquia em Belo Horizonte, a 3 horas de carro, na semana seguinte. Apenas 2 dias de exposição. Ela não tinha carro. Tinha um emprego de meio período que mal pagava o aluguel. Tinha um filho com um tumor no tronco cerebral que provocava dores de cabeça tão intensas que às vezes ele não conseguia abrir os olhos durante horas. Ela ligou para a irmã. A irmã não acreditava em nada disso. Disse que era superstição, que Ana estava em desespero e que desespero fazia as pessoas acreditarem em qualquer coisa. Disse com amor, daquele jeito que machuca mais do que a crueldade, mas emprestou o carro. Eu sei que não vai adiantar, disse a irmã. Mas eu também sei que você vai de qualquer jeito. Sim, disse Ana. Ela ia de qualquer jeito. Mateus acordou naquela manhã com uma dor de cabeça moderada, o que, na escala particular deles, era um bom dia. Comeu metade de uma fatia de pão com manteiga e tomou o remédio com água morna. Quando a mãe explicou para onde iriam, ele ficou quieto por um momento. Carlo Acutis, ele repetiu, devagar, como se estivesse testando o peso do nome na boca. Você sabe quem é? Vi no YouTube uma vez. Era um cara que jogava PlayStation e virava santo. Ana quase sorriu. Quase. É mais complicado do que isso. Mas é basicamente isso. Ela não respondeu. Dobrou uma muda de roupa numa sacola, colocou os remédios numa bolsinha separada, incluiu uma garrafa de água e a carteira. Mateus foi ao banheiro, olhou para o próprio rosto no espelho. Por alguns segundos, havia desenvolvido esse hábito recentemente, de se olhar como se estivesse verificando se ainda estava lá, e depois saiu carregando o casaco debaixo do braço. No carro, ele dormiu durante a maior parte do trajeto. Ana dirigia com as 2 mãos firmes no volante, os olhos secos. Havia choro demais nos últimos meses para que restasse muito disponível para estradas. Ouvia um terço rezado por uma voz feminina calma numa gravação no celular. Não porque acreditasse completamente, mas porque o som a mantinha acordada e porque havia qualquer coisa no ritmo. Daquelas palavras que era como segurar a mão de alguém no escuro, chegaram a Belo Horizonte no início da tarde. A paróquia era uma igreja de tamanho médio num bairro residencial, e já havia uma fila que contornava a calçada. Famílias, idosos, muitas pessoas em cadeiras de rodas. Uma mulher carregando uma criança pequena que dormia com a cabeça no ombro da mãe. Um casal de mãos dadas que parecia ter vindo de longe. Os rostos com aquela expressão particular de pessoas que cruzaram distâncias por uma esperança que não tem certeza se funciona, mas não conseguiram não tentar. Ana sentiu algo estranho ao ver aquela fila. Não era conforto exatamente, era o reconhecimento de que o desespero tem muitas faces e todas elas se parecem um pouco com a dela. Mateus ficou de pé ao lado dela, o casaco agora vestido, porque o vento havia ficado frio. Olhava para as pessoas com atenção. Ele sempre fez isso. Observou pessoas desde pequeno silencioso e atento, como se estivesse catalogando algo que só ele via. Por que você acha que tanta gente vem? Ele perguntou. Porque precisam acreditar em alguma coisa. E você precisa. Ela demorou para responder. Eu preciso que você fique bem. Ele olhou para ela com aqueles olhos que eram iguais aos do pai, castanhos com um ponto de âmbar que aparecia com a luz do sol, e disse: Mãe, mesmo que não aconteça nada hoje, eu quero que você saiba que foi a melhor coisa que você poderia ter feito. Trazer a gente até aqui, não por causa do milagre, por causa de você. Ela não respondeu porque não havia resposta possível que não fosse chorar, e ela havia prometido a si mesma que não choraria naquele dia. A fila avançou lentamente durante quase 2 horas. Dentro da igreja havia músicas suaves, o cheiro de incenso misturado com o de flores frescas e um murmúrio constante de orações em português,
com sotaques diferentes do país inteiro. No altar lateral, sob uma iluminação discreta, havia uma urna de vidro. Dentro dela, uma relíquia de primeiro grau, um pequeno fragmento, autenticado, de Carlo Acutis. Quando chegou a vez deles, um padre jovem com olhos cansados e gentis orientou cada pessoa a aproximar as mãos ou a tocar levemente a urna de vidro com a testa ou os dedos. Em silêncio por alguns segundos, Ana deixou Mateus ir primeiro. Ele caminhou até a urna com passos curtos, os ombros levemente curvados da maneira que havia ficado desde que o tumor havia começado a pressionar certas estruturas e alterado imperceptivelmente sua postura. Ficou parado na frente da urna por um segundo, olhando para ela, e então colocou a mão direita sobre o vidro. O que aconteceu depois, Ana descreveria de maneiras diferentes nas semanas e meses seguintes, dependendo de quem estava perguntando e quanto dessa pessoa ela confiava. Para a irmã cética, ela diria que ele ficou quieto e parecia em paz. Para a prima de São Paulo, ela diria que viu os ombros dele se endireitarem de repente como se alguém houvesse retirado um peso. Para o padre da sua cidade, ela diria a verdade inteira. Mateus colocou a mão sobre o vidro e seu rosto mudou. Não foi uma expressão de êxtase, não foi uma convulsão, não foi nada que coubesse numa narrativa de filme sobre milagres. Foi algo mais quieto e mais profundo do que isso. Foi como se alguém houvesse virado um botão dentro dele, não no corpo, mas em outro lugar, num lugar que não aparece nos exames de imagem. Os músculos da face, que haviam ficado tensos de dor por meses, simplesmente soltaram. Os olhos, que costumavam estar ligeiramente semicerrados por causa da pressão intracraniana, abriram completamente. Ele respirou fundo, uma vez um som audível, até onde Ana estava parada, e então se virou para a mãe. Mãe, ele disse, eu não estou com dor. Ela foi até ele, segurou o rosto do filho com as duas mãos. O quê? A dor sumiu. Aquela dor atrás dos olhos sumiu. O padre jovem, que havia visto muitas pessoas na fila naqueles 2 dias e havia aprendido a ser cauteloso com expectativas, ficou imóvel por um momento. Havia algo no rosto daquele menino que era diferente. Não sabia nomear, mas havia algo. Ana não disse nada. Puxou o filho para si e abraçou com os braços inteiros, com o peito inteiro, com tudo que restava dela. Ele ficou rígido por um segundo, da maneira que crianças ficam quando o abraço é intenso demais, e depois amoleceu, colocou a cabeça no ombro da mãe e ficou ali. Saíram da igreja no fim da tarde. O céu de Belo Horizonte estava cor de laranja com faixas de rosa, daquele tipo de entardecer que parece excessivo, como se a natureza houvesse exagerado na paleta. Mateus ficou olhando para o céu por um longo momento, parado na calçada. Carlo Acutis dizia que todos nascemos originais, mas muitos morrem cópias, ele disse, sem olhar para a mãe. Onde você leu isso? Pesquisei no caminho, no seu celular, quando você não estava olhando. Ela deveria ter repreendido. Não repreendeu. Voltaram para o carro em silêncio. A dor de Mateus não havia voltado durante o percurso até o estacionamento, o que era comum, menos às vezes havia intervalos. Ana não permitiu que a esperança ganhasse muito espaço. Havia aprendido a manter a esperança pequena e bem guardada, como uma chama dentro de um vidro, protegida do vento. Mas na manhã seguinte, a dor ainda não havia voltado. Nem na manhã depois, nem na seguinte, em 12 dias, sem as dores que haviam sido constantes por meses. Ana ligou para o Dr. Henrique Matos e pediu uma consulta de emergência. O médico a atendeu por dever, com a expectativa baixa de quem já viu muitas famílias chegarem com histórias de melhoras temporárias que antecediam pioras definitivas. Pediu novos exames. Ana e Mateus voltaram 3 dias depois com os resultados. O silêncio que o Dr. Matos fez quando abriu as imagens durou tanto que Ana começou a sentir o coração na garganta. Isso é, ele começou e parou. Olhou novamente para as imagens. Voltou aos exames anteriores. Comparou lado a lado com a atenção de alguém que está procurando um erro, um equívoco técnico, uma sobreposição de arquivos. Isso não é possível, ele disse. O que não é possível? A voz de Ana estava muito quieta. O médico virou um monitor para que ela pudesse ver. Ela não era médica, não sabia ler imagens de ressonância magnética da maneira que um especialista lê, mas sabia distinguir o que era o tumor nas imagens antigas, uma área mais densa, mais branca, uma presença que havia se instalado no centro das imagens, como uma certeza cruel. Nas imagens novas, essa área estava menor, não havia desaparecido.
mas havia encolhido de maneira mensurável, documentável, impossível de ser atribuída a qualquer intervenção médica em curso, porque as intervenções em curso eram apenas paliativas, destinadas ao conforto, não ao tratamento, quanto menor. Ela perguntou. 40%, ele disse, com a voz de alguém que está ouvindo a própria voz dizendo algo que não acredita estar dizendo. Aproximadamente 40% de redução em menos de 2 semanas, sem nenhuma alteração no protocolo. Sem quimioterapia nova, sem radioterapia, sem cirurgia. Não existe explicação oncológica para isso. Mateus estava sentado ao lado da mãe, com as mãos no colo, e olhava para o médico com aquela expressão nova que havia instalado em seu rosto desde o dia da relíquia. Uma espécie de calma que não era resignação, era outra coisa. Era algo que tinha mais a ver com certeza do que com conformidade. E agora? Ele perguntou ao médico com a objetividade prática de quem quer entender o próximo passo. Agora menos o Dr. Matos tirou os óculos, passou a mão no rosto num gesto que devia ser automático, menos nós. Repetimos os exames em 2 semanas e depois de mais 2, e vamos acompanhar isso com muito cuidado. Ele pausou. Preciso que você me diga o que mudou. Algum tratamento alternativo, alguma alimentação diferente, algum suplemento. Ana olhou para o filho, Mateus olhou para a mãe. Tocamos numa relíquia, menos disse Mateus, com simplicidade completa, de Carlo Acutis. O médico ficou imóvel por um momento, depois fez um gesto sutil com a cabeça que não era negação nem afirmação. Era o gesto de um cientista que chegou numa borda onde sua ciência ainda não tem mapas e está escolhendo, por agora, não afirmar nada. Vou documentar tudo, ele disse, cada detalhe, cada dado. Nas semanas seguintes, o caso de Mateus começou a circular entre especialistas com uma descrição cautelosa típica do meio médico, que prefere não usar palavras como milagre, mas também não consegue encontrar outras palavras que encaixem. O tumor continuou a regredir. Não de forma linear, havia variações, havia semanas mais lentas, mas a trajetória geral era inequívoca. Em 2 meses havia reduzido 68%. Em 4 meses, as imagens mostravam apenas uma cicatriz residual, uma sombra onde havia sido uma sentença. O Dr. Henrique Matos escreveu um artigo. Não usou a palavra milagre. Usou regressão espontânea, inexplicada por mecanismos oncológicos conhecidos. Mas no final do artigo, numa nota de rodapé que os revisores consideraram incomum, e ele insistiu em manter, citou a data exata em que o paciente havia relatado a visita à relíquia. Não afirmou nada, apenas registrou. Porque a ciência, em seu melhor, é honesta sobre o que não sabe. Durante esse período, a vida de Mateus começou a se reorganizar. Voltou à escola em março, alguns meses atrasado, com um caderno de recuperação e uma paciência para as coisas simples que seus colegas não tinham e que ele havia conquistado do jeito mais caro possível. Sentava perto da janela, observava o pátio nos intervalos com aqueles olhos atentos, e às vezes seus professores o encontravam desenhando em papéis à margem, não figuras aleatórias, mas espirais e redes. Padrões que um professor de artes descreveu como extraordinariamente parecidos com estruturas fractais. Ele havia começado a interessar-se por computação, não da maneira frívola, não por jogos, embora jogasse também menos, mas pela maneira que Carlo Acutis havia se interessado. Como uma ferramenta, como uma linguagem para contar coisas que importam. Uma tarde, Ana encontrou o filho com um notebook aberto numa planilha que ele havia criado sozinho, catalogando histórias de pessoas que haviam relatado curas associadas a Carlo Acutis no Brasil, não histórias sensacionalistas, histórias documentadas, com datas, nomes de médicos, exames antes e depois. "O que você está fazendo?" ela perguntou. O que Carlo fazia menos, ele respondeu, sem levantar os olhos da tela. "Catalogando, para que as pessoas possam ver." Ela ficou ali por um momento, parada na porta do quarto dele, olhando para aquele filho que havia recebido de volta de um lugar de onde as pessoas normalmente não voltam, e sentiu algo que não sabia nomear direito. Não era apenas gratidão, não era apenas alívio, era uma espécie de reconhecimento de que certas histórias não acabam com a cura. Algumas histórias apenas encontram seu verdadeiro começo no ponto exato onde pareciam acabar. A Irene de Ana, aquela que havia emprestado o carro com ceticismo gentil, veio visitá-los num domingo de outubro. Ficou
por horas. Brincou com Mateus, comeu o arroz com frango que Ana fez, bebeu o café fraco como fazia de costume. Antes de ir embora, ficou parada na porta, a chave do carro na mão, e disse: "Você sabe que eu ainda não sei o que pensar sobre tudo isso." "Eu sei", disse Ana, "mas sei o que eu vejo. E o que eu vejo é o meu sobrinho vivo." Ana assentiu. "Isso é suficiente? Por agora? É mais do que suficiente." Houve uma noite, tarde, quando Mateus já havia dormido e Ana estava lavando a louça com a mente vazia, naquele jeito que a mente fica quando o corpo está cansado e os pensamentos são pesados demais para ser carregados de pé, que ela parou de repente com as mãos ainda dentro da água e ficou imóvel por um longo tempo. Pensou em Carlo Acutis. Pensou num garoto de 15 anos que havia morrido de leucemia em 2006 e que havia passado sua curta vida construindo coisas que serviriam para outros, catalogando milagres sem nunca precisar de um, rezando sem nunca parecer que estava performando santidade. Pensou em como a vida é uma arquitetura que não se vê inteira de dentro, apenas de longe. Apenas quando algo acontece que exige que você recue alguns passos e olhe para o tamanho completo do que foi construído. Pensou no marido morto 4 anos atrás, no acidente de motocicleta numa tarde de quarta-feira, que havia dividido sua vida em antes e depois com uma brutalidade, que não havia pedido licença. Pensou em como havia carregado o filho desde então, de consulta em consulta, de diagnóstico em diagnóstico, de esperança em esperança menor, até que as esperanças pararam de ter nome. E pensou em si mesma naquela noite, na cadeira ao lado da cama do filho, com o celular na mão, rolando páginas sem destino, chegando num link por acaso, ou por algo que acaso não tem nome certo. Havia dito: "Me ajuda", e alguém havia ouvido. Não sabia como funciona esse mecanismo. Não tinha palavras para teologia disso, não havia estudado o suficiente, não havia pensado o suficiente. Mas havia algo que sabia com a certeza física de quem passou meses esperando a morte e de repente está lavando a louça numa noite comum de outubro com um filho, dormindo no quarto ao lado, que o universo é mais largo do que a medicina consegue medir, mais fundo do que a razão consegue alcançar, e que às vezes, nas margens impossíveis onde a ciência fica quieta, outra coisa fala. Ela não sabia chamar isso de Deus com a facilidade de antes, mas sabia que havia algo, e que esse algo havia ouvido. Terminou de lavar a louça, apagou a luz da cozinha, passou pelo quarto do filho, ficou na soleira, ouviu a respiração dele, regular, tranquila, o peito subindo e descendo com aquela promessa que agora parecia capaz de se cumprir. Fechou a porta com cuidado, foi dormir. Em dezembro, Mateus completou 12 anos. Ana comprou uma bola de futebol porque ele havia pedido e um notebook recondicionado porque ele precisava para continuar o projeto de catalogação. E uma camisa do Carlo Acutis, que havia encontrado numa loja católica online, com aquela frase que o próprio Carlo havia dito e que havia se tornado seu epitáfio informal: "Todos nascem originais, mas muitos morrem cópia." Na festa pequena, só a família e 2 amigos da escola nova. Mateus soprou as velas e ficou um momento com os olhos fechados antes de soprar, o tipo de momento em que as crianças fazem pedidos. Embora ele já estivesse numa idade em que os pedidos começam a parecer infantis, quando abriu os olhos, a mãe perguntou baixinho: "O que você pediu?" Ele considerou isso por um segundo, com a seriedade que havia se instalado nele como uma segunda natureza. "Que eu consiga fazer algo que valha a pena", menos disse. "Com o tempo que eu tenho." Ana olhou para ele por um longo momento. "Você tem muito tempo", ela disse. "Eu sei", ele respondeu. "É por isso que preciso fazer bom uso." Havia algo nele que fazia as pessoas pararem. Professores que haviam visto centenas de alunos passarem pelos seus corredores paravam na porta da sala para ouvir quando ele falava. O padre da paróquia local, um homem de 60 anos que havia visto de tudo, disse a Ana numa conversa lateral, depois da missa, que Mateus tinha alguma coisa nos olhos que ele não conseguia descrever, mas que reconhecia de outros que haviam passado perto da morte e voltado com um tipo diferente de atenção ao mundo. Não era santidade, era algo mais humano do que isso. Era a lucidez de quem quase não esteve mais aqui, e por isso sabe, melhor do que a maioria, o valor preciso de um dia comum.
Em fevereiro do ano seguinte, o caso de Mateus foi submetido à diocese local como parte de um processo de documentação de possíveis milagres associados a Carlo Acutis em andamento enquanto a igreja avaliava os requisitos para a canonização. O Dr. Henrique Matos enviou o dossiê completo, 12 exames de imagem, análises comparativas, notas clínicas, o artigo que havia publicado, e uma carta pessoal em que descrevia, com uma honestidade que custou a ele mais do que estava acostumado a gastar, que não havia explicação dentro dos paradigmas disponíveis para o que havia observado. Na carta, em uma linha quase no final, havia escrito: durante 18 anos de oncologia pediátrica, aprendi a ter cuidado com o que chamo de inexplicável. Mas este caso me ensinou que ter cuidado com essa palavra não significa evitá-la. Às vezes, o inexplicável é a informação mais honesta que temos. Ana foi entrevistada por um padre postulador, que veio de São Paulo especialmente para o caso, um homem meticuloso e quieto que fazia perguntas com a precisão de alguém que aprendeu a não se impressionar facilmente, mas também a não descartar o ponto que não entende. Ela respondeu tudo. Contou sobre a noite de insônia, o link por acaso, a fila na paróquia de Belo Horizonte, a mão de Mateus sobre o vidro, o rosto que havia mudado, a dor que havia sumido. Contou sem exagerar, sem embelezar, com a linguagem plana de alguém que aprendeu que a verdade não precisa de ornamentos quando é suficientemente extraordinária. Ao final, o padre postulador ficou em silêncio por um momento, olhando para as mãos. Você acreditava quando foi lá? Ele perguntou. Não completamente, ela respondeu, com honestidade que a surpreendeu a ela mesma. Mas fui assim mesmo. Ele assentiu, como se essa fosse a resposta mais importante de todas. A fé raramente é um estado, é mais um movimento. Ela pensou nisso por muito tempo depois. Um movimento, não uma certeza estática, não uma convicção inabalável, não a segurança de quem nunca duvidou. Um movimento. A decisão de se levantar da cadeira às 3 da manhã, de empurrar um carro emprestado por 3 horas de estrada, de colocar um filho doente na fila de uma paróquia em Belo Horizonte, sem ter garantia alguma de que qualquer coisa aconteceria. A fé como verbo, não como substantivo. A fé como ato do corpo antes de ser estado da alma. Ela havia feito o movimento. No escuro, sem mapa, sem certeza, com o coração tão partido que já não doía mais, apenas pesava. E o movimento havia sido suficiente. Mateus, com 12 anos e alguns meses, estava sentado num sábado de tarde em frente ao notebook, atualizando seu projeto de catalogação. Havia dezenas de entradas agora, histórias de pessoas que havia encontrado em grupos de redes sociais, em fóruns de famílias que acompanhavam o processo de canonização de Carlo Acutis. Em e-mails que começaram a chegar depois que uma reportagem pequena num site diocesano havia mencionado o projeto de um garoto mineiro que catalogava relatos. Havia uma mensagem nova de uma mulher de Porto Alegre, mãe de uma menina com uma doença rara. Perguntava onde havia sido a exposição, se ainda havia datas, se Mateus acreditava que podia funcionar para outros. Ele ficou olhando para a mensagem por um longo tempo. Depois começou a digitar. Não prometeu nada. Não disse que iria funcionar, não disse que era certo, não disse que havia garantia. Disse o que sabia, que havia uma exposição itinerante, que as datas podiam ser encontradas naquele site específico, que havia documentação sobre outros casos. E disse uma coisa mais, que havia ido sem saber, que a mãe havia ido sem saber completamente, que às vezes o não saber, com certeza é o único estado disponível. E ainda, assim vale mover os pés. Enviou. Fechou o notebook. Olhou pela janela do quarto. Fevereiro mineiro, calor pegarroso, a rua lá fora com aquele movimento preguiçoso de fim de semana. Uma criança passando de bicicleta. Um cachorro deitado à sombra. Uma bananeira no quintal vizinho balançando devagar. Coisas simples. Coisas que existiam enquanto ele não estava lá para veloz e que continuavam existindo agora que estava. Sem fazer alarde, sem pedir reconhecimento, apenas sendo... Ele pensou em Carlo Acutis, que havia morrido aos 15 e que agora, 20 anos depois, tinha um nome nos lábios de um garoto de 12 anos numa cidade pequena de Minas Gerais que havia sobrevivido. Para contar algo que não sabia ainda inteiro como contar. Pensou que Carlo tinha 17 quando começou o site dos Milagres Eucarísticos, que tinha feito tudo isso com um computador comum, sem recursos especiais.
apenas com a ideia de que as coisas que importam merecem ser registradas para que outros possam encontrá-las. Mateus tinha 12, tinha tempo, tinha uma tela, tinha histórias, tinha a própria história, que era ao mesmo tempo a mais fácil e a mais difícil de escrever, porque era sua. Abriu o notebook de novo, criou uma entrada nova no catálogo, colocou a própria data, a data da visita à relíquia, o nome da paróquia, o diagnóstico original, os exames antes e depois, as palavras do médico. Escreveu tudo com a precisão de alguém que aprendeu que os detalhes importam, que as datas importam, que o nome do médico importa, que a hora importa, que a temperatura do dia importa, que o risco no chão de linóleo bege de uma sala de consultório importa. E no campo de observações, onde os outros relatos tinham às vezes frases longas sobre fé e graça e milagre, ele escreveu apenas uma frase. Uma frase que era ao mesmo tempo o começo e o fim, a pergunta e a resposta, o ponto de chegada e o ponto de partida. Escreveu: minha mãe foi sem saber ao certo. E isso foi suficiente, salvou o arquivo. Olhou para a tela por um momento. Depois fechou o notebook com cuidado. Levantou da cadeira. Foi até a cozinha, onde a mãe estava descascando batatas para o jantar. Sentou no banco de madeira ao lado do fogão e ficou ali simplesmente, sem dizer nada. Ana olhou para ele pelo canto do olho. Oi? Disse ela. Oi? Disse ele. Ficaram em silêncio por um momento. Aquele tipo de silêncio que não precisa ser preenchido, porque já está cheio do que precisa estar. Cheio da respiração de dois, e do cheiro de batata, e do barulho da faca na tábua e da luz de fevereiro entrando pela janela da cozinha naquele ângulo específico que deixa tudo dourado por alguns minutos antes de virar laranja e depois ir embora. O mundo continuava, e eles estavam nele. Os dois, naquela tarde, naquela cozinha, naquele silêncio que era, de todas as coisas no mundo, a prova mais simples e mais completa de que o impossível às vezes acontece. Não com trovões, não com luz cegante, não com voz que vem do céu. Acontece quieto da maneira que a vida costuma acontecer. No meio da batata descascada e da luz de fevereiro, e do silêncio de dois que já chegaram ao fundo e voltaram, e sabem, melhor do que qualquer um, o preço exato de uma tarde comum e quanto ela vale. Um valor que nenhum exame mede, mas que ambos conheciam de cor. A cura de Mateus não respondeu todas as perguntas. Não explicou por que alguns tocam e não são curados. Porque algumas mães também fazem o movimento e chegam em casa da mesma forma que saíram. Por que a dor é distribuída de maneira que nenhuma lógica consegue justificar? Essas perguntas ficam sempre. São as perguntas que a fé não elimina, mas aprende a carregar sem que elas destruam o que há de bom que ainda sobra. O que a história de Mateus deixou? Para ele, para Ana, para o médico que escreveu a carta, para o padre postulador que fez perguntas meticulosas, para a irmã cética que emprestou o carro, para a mulher de Porto Alegre que recebeu um e-mail honesto de um garoto de 12 anos, foi algo diferente de resposta. Deixou uma pergunta diferente. Não por que acontece com alguns e não com outros, mas o que fazemos com o tempo que temos. Carlo Acutis havia respondido isso com 16 anos de vida e um site de milagres eucarísticos e a frase de que todos nascem originais, mas muitos morrem cópias. Mateus tinha 12 anos e um projeto de catalogação e a frase que havia escrito no campo de observações do próprio caso. E Ana tinha uma cozinha com luz de fevereiro e um filho sentado no banco ao lado do fogão e a batata na mão. E o mundo inteiro, intacto, ainda por viver. Ela colocou a batata na panela. O óleo começou a chiar. O jantar estava sendo feito. A vida estava sendo feita. E isso era por hoje mais do que suficiente. Se você chegou até aqui, obrigado por ter ficado. Histórias como essa precisam ser contadas e ouvidas. Inscreva-se no canal agora para não perder nenhuma das próximas narrativas e deixe nos comentários de onde você está assistindo. Queremos saber se você está em Minas Gerais, São Paulo, no Nordeste, no Sul, fora do Brasil, onde quer que você esteja. Sua presença aqui importa.